A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a este canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós começamos a gravar uma série que se chama O Evangelho de Lucas e hoje nós vamos prosseguir com esse projeto, meditando no capítulo 7 de Lucas. Se você quer começar a estudar o Evangelho de Lucas desde o capítulo 1, procure na seção de playlists a playlist O Evangelho de Lucas. E lá você vai encontrar as leituras com as meditações que já foram feitas dos capítulos 1 até o capítulo 6. Hoje nós vamos prosseguir lendo Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7 começa com o versículo 1 dizendo que, tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então, no capítulo 6, nós lemos Jesus fazendo a apresentação do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é considerado o maior discurso de Jesus. Esse sermão está relatado no Evangelho de Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Então, nós vemos que nesse Sermão da Montanha, Jesus começa falando a respeito das bem-aventuranças, depois ele faz a apresentação de vários ensinamentos a respeito da lei, e depois ele termina falando que nem todos aqueles que chamam ele de Senhor vão herdar o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade dele. E o Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 8, começa a contar que Jesus entrou em Cafarnaum. Então, eu falei aqui do texto de Mateus para que aqueles que fazem estudos correlatos, que estudam os evangelhos, possam se situar. Nós sabemos que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. Sinóticos, sin significa no mesmo sentido e óticos com a mesma visão. Então, os três evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, porque os três evangelhos têm a mesma visão de apresentar Jesus como o Verbo encarnado, de mostrar as obras que Jesus realizou enquanto estava aqui na terra. O Evangelho de João, ele é um evangelho que foi escrito mais tardiamente. Ele é um evangelho que procura mostrar Jesus como o Verbo divino. Mateus, Marcos e Lucas mostram o Verbo encarnado, dão foco nas obras, nos milagres que Jesus operava. Quando você lê o Evangelho de João, ele é diferente. O Evangelho de João mostra que Jesus, ele é aquele que veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mostra Jesus como o Filho de Deus, mostra Jesus como o Verbo divino, aquele que já estava com Deus no princípio da criação. Tanto que o Evangelho de João começa dizendo que no princípio era o Verbo. Quando João começa o seu evangelho dizendo que no princípio era o Verbo, propositadamente João está fazendo uma menção de Gênesis, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. João começa dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele está dizendo: esse Jesus que eu vou falar aqui no Evangelho é o mesmo Jesus que estava com Deus
no princípio da criação, porque ele era o próprio Deus, ele é Deus. Foi por meio dele que todas as coisas foram criadas. Então, isso nós estamos falando a título de introdução. Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinóticos. Eles revelam o Verbo encarnado. João revela o Verbo divino. Revela que Jesus é o pão da vida, que Jesus é o pão que desceu do céu, que Jesus, ele era divino. Ele estava na terra, mas a terra não era o seu lugar. E que o Pai e ele são um. Os discursos que João enfatiza de Jesus são aqueles discursos em que Jesus fez a promessa do derramamento do Espírito Santo, de que ele voltará. Essa é a diferença e por isso, quando você que está estudando a palavra aqui conosco, quando você evangeliza alguém, você deve orientar a pessoa a ler primeiramente o Evangelho de João, porque no Evangelho de João a pessoa encontra a salvação em Jesus Cristo. A pessoa vê Jesus como Deus, como verbo divino, o verbo que veio trazer a salvação. E depois a pessoa começa a estudar Mateus, Marcos e Lucas. Para ter um estudo cronológico a respeito das obras de Jesus, o Evangelho de Mateus é mais adequado, porque Mateus foi discípulo de Jesus e ele foi muito dedicado, como ele queria mostrar que Jesus era o ungido de Deus prometido no Antigo Testamento para os judeus. Ele procurou colocar em ordem todos os acontecimentos a respeito do Evangelho. E nós vamos ver que essa informação que eu estou dizendo aqui é importante, porque quando nós começarmos a ler aqui Lucas 7, você vai entender por que essa informação é importante. Vamos começar aqui a ler. Então, logo que Jesus ele começa o seu ministério indo até João Batista, ele é batizado em águas por João Batista, ele sai das águas, do batismo das águas, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba, uma voz do céu diz: "Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer", né? E logo depois ele é conduzido ao deserto, ele fica 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, ele derrota o diabo nas suas 3 tentações, então ele sai, busca os seus primeiros discípulos e ele faz o seu primeiro discurso falando a respeito do Sermão da Montanha, no Evangelho de Mateus, capítulo 5 até o versículo 8, e aí ele começa o seu ministério em Cafarnaum. É esse o momento que nós estamos lendo aqui em Lucas 7. Quando nós lemos esse versículo primeiro que fala: "Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum." Esse é o momento em que nós estamos tratando aqui. E aqui, veja que Mateus, quando fala a respeito dessa entrada de Jesus em Cafarnaum, ele fala que dos primeiros milagres, o primeiro milagre que Jesus operou logo que entrou em Cafarnaum, segundo Mateus, foi a cura de um homem leproso. Lucas não fala a respeito da cura desse homem leproso. Lucas relata a cura de um homem leproso depois. Mas veja que essa é uma das diferenças entre o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, como Mateus foi discípulo de Jesus, ele lembra dos fatos com mais facilidade, porque ele acompanhou Jesus. Lucas escreveu o Evangelho ouvindo Pedro, ouvindo os discípulos. No capítulo 1 de Lucas, Lucas fala isso. Lucas, ele era grego. Lucas era médico. Lucas foi amigo de Paulo nas viagens missionárias. Então Lucas, ele passa a ter contato com as coisas ligadas ao reino de Deus quando ele conversa com Paulo.
e quando ele acompanha as viagens missionárias de Paulo. Como o João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, acompanhou Paulo na primeira viagem missionária, nós podemos dizer que é no contato que Lucas teve com João Marcos, que é o autor do Evangelho de Marcos, que ele começou a ter informações, reuniu documentos para poder escrever o seu Evangelho. Não esqueça que Lucas foi escrito o Evangelho de Lucas foi escrito para relatar as obras de Jesus para um homem chamado Teófilo, que muitos teólogos dizem que esse Teófilo poderia ser um juiz que estaria responsável pelo julgamento de Paulo. E como Lucas era amigo de Paulo, ele deve ter escrito esse evangelho para dar mais informações a respeito de Jesus, porque no tempo em que eles estavam vivos, muitas pessoas diziam que pregar Jesus era o mesmo que se levantar contra o Império Romano, porque Jesus se declarou Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele fala, Jesus, o tempo todo a respeito do reino dos céus. E muitas pessoas imaginavam que Jesus gostaria de assumir o império, o governo. Então, muitas pessoas, quando os discípulos, logo que Jesus ressuscitou, muitos perguntaram para ele: o Senhor vai restituir o trono de Israel nesse tempo? E Jesus responde para eles: não convém a vocês saber o tempo a respeito das coisas, mas ao Pai. Porque eles esperavam que Jesus traria o reino de Israel novamente. O reino que nós dizemos aqui o povo de Israel teve Saul como seu primeiro rei. Depois eles tiveram Davi, depois tiveram Salomão, depois houve a divisão entre os 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, mas existia um rei que reinava o norte e um rei que reinava o sul, até que eles foram levados como escravos no período babilônico. Depois eles voltaram, depois eles foram escravizados pelos assírios, o reino do norte foi escravizado pelos assírios. Então, nesse tempo em que Jesus estava na terra, eles estavam escravizados pelo Império Romano, e eles sempre estavam esperando ter independência de governo, e esperavam que Jesus traria a independência do governo para eles. Mas Jesus não veio para trazer a independência de governo, mas mostrar o reino de Deus. Então, as pessoas não entenderam isso, e é por isso que os judeus não recebem Jesus como Messias, porque o Antigo Testamento faz promessas da vinda de Jesus, mas as pessoas dizem assim: esse Jesus não é o Cristo. Cristo vem do grego Christos, que significa ungido, que em hebraico é Messias. Então eles esperavam que o ungido de Deus, o Messias, o Salvador, viria para trazer independência de governo para o povo de Israel. Como Jesus não trouxe essa independência de governo, os fariseus e os saduceus não creram nele como sendo o Messias, o Cristo, o ungido de Deus prometido no Antigo Testamento. Em razão disso, os judeus até hoje não acreditam que Jesus é o Filho de Deus. Mas Jesus não restituiu o reino porque, como ele mesmo disse, ele não veio para restaurar as questões terrenas, mas para mostrar um novo reino, o reino de Deus. Então Jesus, concluindo os primeiros discursos, que são esses de Mateus 5 a 8, e que Lucas relatou no capítulo 6 de maneira muito breve. Se você compara Lucas 6, onde Lucas fala sobre o Sermão da Montanha, e Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 8, você verá que Mateus apresenta o Sermão da Montanha de maneira mais detalhada. Lucas apresenta o Sermão da Montanha fazendo citação de várias passagens, mas não de todas. Então,
Jesus, concluindo o Sermão da Montanha, ele entrou em Cafarnaum. Mateus nos conta que logo que ele entrou em Cafarnaum, Jesus curou um leproso. Lucas não conta da cura do leproso. Lucas vai direto para o segundo milagre, porque Mateus conta da cura do leproso e logo na sequência a cura do empregado de um centurião. Lucas fala a respeito desse empregado do centurião que foi curado. Vamos ler aqui do versículo 2 em diante. Do versículo 2. E o servo de um centurião era um homem que fazia parte do exército do Império Romano, que tinha 100 homens sob a sua liderança. Por isso, centurião. Ele era aquele que governava, liderava 100 homens. Então, o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente quase à morte. Versículo 3. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Versículo 4. Estes, chegando-se a Jesus, com instância lhe suplicaram, dizendo, ele é digno de que lhe faças isto. Versículo 5. Porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Versículo 6. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Versículo 7. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo, porém manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Verso 8. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Versículo 9. Ouvidas estas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Versículo 10. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Nós vemos que nessa leitura do versículo 2 até o versículo 10, que esse centurião, ele conversou com alguns anciãos judeus e pediu que os anciãos judeus conversassem com Jesus a respeito do empregado dele. Mas quando você lê o Evangelho de Mateus, não existe esse detalhe. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, fala a respeito desse centurião. E lá em Mateus fala que esse centurião estava lá e ele próprio falou com Jesus. E Jesus teve uma conversa com ele, dizendo para ele que ele deveria... o centurião diz para Jesus que Jesus aparece dizendo assim, eu irei contigo e lhe darei saúde. E o centurião fala, não precisa, porque eu sou homem de liderança e eu digo, a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Dize só uma palavra e ele ficará curado. E aí Jesus fala que nunca encontrou fé tão grande em Israel quanto viu no centurião. Veja que o relato de Mateus fala que ele foi até Jesus. Mas o relato de Lucas fala algo diferente. Fala que, na verdade, esse centurião nem saiu de casa. Que esse centurião ele era um homem que era amigo dos judeus, que tinha ajudado a construir a sinagoga em Cafarnaum. Fala que ele conversou com os anciãos judeus para que eles falassem com Jesus por ele. E ele não deixou nem mesmo que Jesus entrasse na casa dele. Porque quando ele ficou sabendo que Jesus estava no caminho bem perto da casa dele, ele enviou os seus amigos para que falassem com Jesus, dizendo que ele não precisava entrar na casa porque ele não era digno de receber Jesus na sua casa, mas que uma palavra, que ele era homem sujeito à autoridade, que uma palavra dele para os seus servos, dizendo vai, ele iria, e outro vem, e ele vinha. Então ele pede que Jesus diga apenas uma palavra. E Jesus fala para os amigos, fala para as pessoas em volta. Admirado, eu nunca vi tanta fé em Israel como vi nesse homem. E quando aqueles amigos
do centurião voltam para casa, o encontram curado. Alguém vai dizer assim: então existe contradição na Bíblia, porque Mateus fala que esse homem foi até Jesus, enquanto que Lucas fala que ele nunca falou com Jesus. Na realidade, as pessoas falaram por ele. Quem está aqui com a razão? Nós não podemos dizer que é Mateus e não podemos dizer que é Lucas. Mas fazendo estudo da palavra, eu, como estudioso aqui, imagino que o relato de Mateus é mais fidedigno, porque Mateus foi discípulo de Jesus. Então eu consigo imaginar que Mateus deve ter presenciado quando isso ocorreu, até porque não é comum que algo dessa natureza tenha acontecido sem que tenha chamado a atenção. As pessoas que caminhavam com Jesus perceberam, quando nós lemos os evangelhos, que na grande maioria das vezes as pessoas queriam tocar Jesus, as pessoas queriam falar com Jesus, as pessoas procuravam ter um contato direto com Jesus. Então, um homem que chegasse a dizer que Jesus não precisaria ir até a sua casa, e Jesus tendo dado testemunho dele, falando assim: eu nunca vi tanta fé em Israel como vi nesse homem, seria algo que chamaria a atenção de Mateus. Então, eu acredito mais que o relato de Mateus é mais fidedigno. E Mateus fala que quando eles entraram em Cafarnaum, Jesus curou um leproso e logo veio o centurião dizendo: o meu servo está doente. E aí Jesus fala: eu irei e darei saúde a ele. E ele fala: não precisa, porque eu sou homem de autoridade, sob autoridade. E eu digo a um vai e ele vai, e a outro vem e ele vem. Dize só uma palavra e o meu servo ficará curado. E aí Jesus olha e fala: nunca vi tanta fé, nem mesmo em Israel, que seja feito assim. E o texto de Mateus fala: e ele chegou em sua casa e o servo estava curado, e ele perguntou quando ele melhorou. E ele ficou sabendo que foi na mesma hora que Jesus disse a palavra. Então, o evangelho de Mateus me parece mais fiel ao que aconteceu. Agora, Lucas, ele escutou, ele colheu informações a respeito da vida de Jesus por meio de outras pessoas. Pode ser aqui que no meio do caminho, esse centurião, o que Lucas complementa é que esse centurião, ele era amigo dos judeus na cidade de Cafarnaum e que ele havia ajudado os judeus a construir a sinagoga em Cafarnaum. Essa informação Mateus não dá. Talvez Mateus tenha tido contato com o centurião e talvez o centurião tenha dito: eu tinha pedido para os anciãos intercederem por mim. Eu tinha pedido depois, quando Jesus estava chegando, eu pedi para os meus amigos conversarem com ele. Só depois que eu tive contato com Jesus, depois que o meu servo já estava curado. Se nós lermos o Evangelho de Lucas, o contato que esse centurião teve com Jesus foi posterior, mas ele não se achou digno de conversar com Jesus. Lendo o Evangelho de Lucas, nós podemos tirar a conclusão de que esse centurião até nunca conversou com Jesus. Então, nós vemos aqui uma discrepância, uma diferença. E aí alguém pode dizer assim: bem que eu disse que a Bíblia é mentirosa, bem que eu disse que a Bíblia não é verdadeira, bem que eu disse que a Bíblia tem contradição, bem que eu disse que a Bíblia está errada. Não, meu amigo, se você pensou assim, a Bíblia não tem contradição. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela é um livro que foi registrada por homens. Cada ser humano escreveu de acordo com as informações que recebeu e de acordo com as revelações que recebeu do Espírito de Deus. A interpretação da Bíblia é a seguinte: o fato é que tanto Mateus quanto Lucas mostram
que Jesus esteve em Cafarnaum. Tanto Mateus quanto Lucas mostram que houve um centurião que tinha um empregado doente e que esse empregado foi curado sem que Jesus tivesse estado na casa desse homem. As contradições nos relatos não significam que a Bíblia é mentirosa. Significam que as limitações dos homens que escreveram a Bíblia trazem relatos que têm contradições em relação a alguns pontos. Isso é como quando acontece o acidente de um carro e alguém falece e ocorre um julgamento no tribunal e o juiz chama todas as testemunhas que presenciaram aquele acidente. E quando nós escutamos o depoimento das pessoas, nós vemos que uma pessoa fala: não, ele estava com a camisa vermelha. E o outro vai olhar e vai dizer: não, ele estava com uma camisa azul. Um vai dizer assim: a batida aconteceu porque foi o carro A que bateu primeiro. O outro vai dizer: não foi o carro A que bateu primeiro, foi o carro B. Todas as testemunhas vão dizer que vão confirmar que houve a colisão dos veículos. Todas as testemunhas vão confirmar o horário aproximado, a data, mas os relatos sempre trazem diferença. Por quê? Porque uma testemunha estava de um lado da rua, outra testemunha estava do outro lado da rua. Nenhum juiz vai dizer: o fato não aconteceu. O juiz vai tirar a seguinte conclusão: existem 3, 4 testemunhas falando que ocorreu essa colisão. Existem 3, 4 testemunhas falando que foi naquela rua, que foi naquela data, mais ou menos naquele horário. Então o fato aconteceu. Mas a diferença, a discrepância no relato deles vai fazer o juiz meditar e refletir sobre qual é a que se alinha mais com a verdade. Então, a Bíblia, ela revela Jesus porque existem várias passagens, existem vários relatos históricos que, quando você estuda história, você vê na história de Roma sobre um homem que operava grandes sinais e milagres bem na época de Jesus. Então é por causa disso, pelos relatos, pela soma dos relatos, que você entende a revelação de Jesus. O fato é que Jesus existiu e que Jesus curou enfermos, curou doentes, ressuscitou mortos e que ele pregava sempre a respeito do reino de Deus e que todos aqueles que o recebem como Salvador e Senhor herdarão o reino de Deus. Essas diferenças eu estou apontando justamente de maneira proposital, para mostrar isso que eu estou falando agora, que cada um teve o seu contato com Jesus e foi relatando de acordo com a sua lembrança, de acordo com a sua memória, de acordo com as informações que coletou. No caso de Lucas, ele coletou informações e ele foi escrevendo depois que Jesus já tinha subido, voltado para os céus. Mateus, ele tem a chance de ter uma memória mais vívida, porque ele foi discípulo de Jesus. Então, seja como for, o fato é que esse centurião existiu. O fato é que Jesus curou, com a sua palavra, um empregado de um centurião. E isso, em aplicação prática para a nossa vida, nos ensina uma coisa: não importa qual seja a tribulação que você está passando, Jesus é o Filho de Deus, e se você orar e falar com Ele dizendo: Senhor, me ajuda nessa causa, nessa questão que eu estou passando, Ele pode, seja uma cura, seja uma porta aberta que você precise, ou seja qualquer outra coisa, Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele pode ouvir a sua oração e te responder com uma palavra que Ele dispare do céu. Ele pode derramar a vitória sobre a sua vida. Essa é a aplicação prática desse texto que nós lemos aqui até o versículo 10. Agora vamos começar a ler a partir do versículo 11. Em dia subsequente, ou seja, em outro dia, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Vejam que Lucas
ele só fala a respeito da cura do empregado do centurião. Quando você lê Mateus, no capítulo 8, você vê que Mateus conta que quando Jesus entrou em Cafarnaum, primeiro ele curou um leproso, depois ele curou esse centurião, depois conta que Jesus curou a sogra de Pedro, que eles foram até a casa de Pedro e Jesus curou a sogra dele que estava com febre. E nós vemos aqui que Lucas não conta isso. Por quê? Porque Mateus está contando as coisas com mais ordem, porque ele estava com Jesus. Lucas, ele está relatando, coletando as informações e escrevendo o evangelho dele. Então, Lucas, ele só conta sobre a cura desse empregado do centurião e daí ele já fala. Em outro dia, em dia subsequente, ou seja, em outro dia, ele não fala aqui que foi exatamente no dia seguinte. Ele fala alguns dias depois, Jesus foi até uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Versículo 12. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, que significa o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Versículo 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Versículo 17. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Então nós vemos que dos versículos 11 até 17, Lucas nos conta a respeito da ressurreição do filho da viúva de Naim. O interessante nessa história é que essa história não é contada em nenhum outro evangelho. O único evangelista que conta a respeito da ressurreição desse jovem que era o filho da viúva de Naim, na cidade de Naim, é Lucas. Você não encontra esse registro no evangelho de Mateus, de Marcos e nem de João. Só Lucas fala a respeito dessa ressurreição. E o que chama a atenção é que Jesus, ele ressuscitou uma menina que era em Mateus, ele ressuscitou esse filho da viúva de Naim e ele ressuscitou Lázaro. O único que conta da ressurreição de Lázaro é João, no capítulo 11. A ressurreição da menina é contada por Mateus e por Marcos. E Lucas é o único que faz referência à ressurreição desse filho da viúva de Naim. Então, naquela história de que a Bíblia é contraditória, o que importa é que todos os evangelistas presenciaram pelo menos uma vez em que Jesus ressuscitou mortos. A verdade é que, lendo os evangelhos, nós vemos que várias pessoas estudam a vida de Jesus, todos eles presenciaram pelo menos uma vez em que Jesus ressuscitou um morto. Então Jesus ressuscita mortos. Essa é a conclusão. Não importa que Lucas, só ele contou do filho da viúva de Naim, que só João contou da ressurreição de Lázaro. O que importa é que todos os que escreveram a respeito dele contam que ele ressuscitou um morto. Agora, nessa passagem da ressurreição da filha da viúva de Naim, numa aplicação prática, a mulher era viúva. Significa que ela já não tinha um marido que a sustentasse. O jovem era homem. Talvez ele fosse o arrimo da família. Talvez ele seria a esperança dessa viúva, para que ela tivesse a sua velhice amparada. E o filho dela era a esperança única dela. E todos estavam carregando o esquife para sepultá-lo.
Muitas vezes nós perdemos alguma coisa e todo mundo à nossa volta está ali nos levando para o último ato, dizendo assim: agora é o fim dela, agora é o fim dele. Mas quando Jesus teve um encontro com a vida dessa mulher, ele trouxe vida, ele trouxe novidade, ele trouxe renovação da esperança dessa mulher. Talvez você esteja passando por uma situação em que toda a sua família e todos os seus amigos estão indo com você para como se fosse um enterro, dizendo: esse sonho acabou. Mas se você colocar esse sonho na mão de Deus, se você pedir para que Jesus passe pelo seu caminho, Jesus pode dizer: seja renovado o seu sonho, seja restaurada a sua vida, seja restabelecida a sua fé. Tenha nova esperança, porque eu estou contigo. Assim como ele tocou no esquife e o jovem ressuscitou, o teu sonho pode ser ressuscitado se você colocar a sua causa na mão do Senhor. Tenha fé em Jesus. Coloque a sua causa na mão de Jesus. Não importa se parece que já morreu e que não tem mais esperança. Para ele há esperança. Agora nós vamos ler o versículo 18 em seguida. Versículo 18. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, versículo 19, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Versículo 20. Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Versículo 21. Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Versículo 22. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Versículo 23. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, nesses versículos 18 até 23, nós vemos que João Batista, esse João que batizou Jesus no deserto, que já nós lemos nos capítulos anteriores de Lucas e também no Evangelho de Mateus, é relatado sobre o batismo de Jesus no Rio Jordão, em Jerusalém. Esse João, quando Jesus apareceu, quando ele estava batizando no Rio Jordão, ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ele pregava o batismo de arrependimento. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas depois de mim virá um que batiza com o Espírito Santo. João Batista era primo de Jesus. Nós lemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, que o seu pai era Zacarias e a sua mãe era Isabel, que era prima de Maria. E nós lemos também que quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel para dizer que ela conceberia Jesus, ela foi visitar Isabel. E quando Maria estava grávida de Jesus, ela visitou Isabel, que estava grávida de João, que João saltou de alegria sendo bebê no ventre de Isabel. E Isabel e a criança foi cheia do Espírito Santo. E Isabel também e Maria, todos ali naquele encontro das primas. Então João Batista, ele era filho da prima de Maria. Ele era meio que parente de Jesus. Vamos dizer que ele era primo de 2º grau de Jesus. E ele sabia que Jesus era Jesus, porque quando Jesus chegou para ser batizado no Rio Jordão, ele disse assim: eu não sou digno de te batizar. E Jesus disse para ele:
convém que as coisas se façam dessa forma nesse momento. E então João aceitou batizar Jesus, porque Jesus queria deixar o exemplo da importância do batismo. E esse João, que é o João Batista, batizou Jesus nas águas. Leiam Mateus capítulo 3 e vocês vão ver esse relato que eu acabei de referir. Agora fica uma pergunta: como que esse João Batista, que era primo de Jesus de segundo grau, que foi batizado com o Espírito Santo quando ele estava no ventre de Isabel, que era sua mãe, pode, depois de ter batizado Jesus no Rio Jordão, mandar 2 discípulos para perguntar para Jesus se Jesus realmente era Jesus? Ou seja, o que ele estava perguntando é se Jesus era o Messias. Era se ele não tinha se enganado quando ele batizou Jesus. Jesus, quando recebeu esses 2 discípulos de João, começou a curar várias pessoas de cegueira, os coxos, os mudos. E aí disse para os discípulos que João enviou: diga para ele o que está acontecendo. E aí os discípulos voltaram e contaram para Jesus, contaram para João Batista tudo que isso aconteceu. E Jesus fala: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Veja que João, ele tinha todo esse conhecimento a respeito de Jesus, mas ele foi preso porque ele condenou Herodes, porque Herodes se casou com Herodias, e Herodias era esposa do irmão dele, Filipe. Então João começou a condenar o adultério de Herodes, e por essa razão ele estava preso. Logo depois que ele batizou Jesus, ele foi preso. Muitos teólogos dizem o seguinte, que o João, depois que batizou Jesus, sabendo quem era Jesus, deveria ter parado de batizar nas águas e deveria ter começado a seguir Jesus, porque o ministério de João era apenas apresentar Jesus ao povo, revelar para o povo que Jesus era o Filho de Deus, o pão que veio do céu para trazer salvação. Mas João, ao invés de fazer isso, continuou batizando no Rio Jordão. Ele perdeu o tempo do ministério dele. Tem muitas pessoas que não entendem que Jesus as chamou para ficarem um tempo fazendo uma coisa, mas depois, muitas vezes, Deus levanta outro para ficar no seu lugar. E essa pessoa deve começar a seguir essa outra pessoa sobre quem Deus derramou a unção. Mas a pessoa não aceita isso. A pessoa começa uma igreja, começa uma obra, alcança algumas almas e ela quer ficar ali para o resto da vida, quando na verdade ela era apenas um ponto de apoio de Deus de maneira provisória. E tem muitas pessoas que se frustram com isso, porque elas estavam liderando e depois elas são colocadas para serem lideradas por outra pessoa pela vontade de Deus. E João perdeu o tempo. Ele deveria ter seguido a Jesus, mas ele continuou no Rio Jordão batizando para o arrependimento quando o Rei dos Reis, o Mestre, que era Jesus, já tinha vindo e ele já tinha apresentado Jesus. Ele deveria ter assumido o lugar dele. Por essa razão, Deus permitiu que ele fosse preso. E por essa razão, porque ele queria ficar como o cabeça, que ele foi condenado por Herodes e Deus permitiu que a cabeça dele fosse entregue em uma bandeja de prata. Nós lemos nos evangelhos que foi assim que João Batista perdeu a sua vida. No dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias, foi colocada ali para dançar na frente de Herodes. Herodes se agradou da dança dela e disse: tudo o que você pedir, eu te darei. Pede o que você quiser. E ela foi conversar com a mãe dela. E a mãe dela disse: pede a cabeça do João Batista numa bandeja de prata. E
Herodes não queria fazer isso, mas a Bíblia conta que, como ele tinha feito a promessa na frente de todas as pessoas, o compromisso público, ele cumpriu. Então, naquele momento, a cabeça de João Batista rolou e foi para uma bandeja de prata. Por quê isso aconteceu? Porque, segundo esses teólogos, isso aconteceu para que Jesus mostrasse pela palavra que ele não era o cabeça. Talvez ali tenha acontecido uma briga de ego entre primos, quando ele viu que Jesus começou a crescer no ministério, ele talvez tenha tido inveja, ciúme, em razão do crescimento do ministério de Jesus. E essa história de João Batista com Jesus, que eram primos de segundo grau, mostra o que muitas vezes acontece nas famílias. Caim matou Abel, sendo irmãos, porque ele invejou seu irmão porque Deus recebeu o sacrifício de Abel. Os irmãos de José venderam ele como escravo. Alguns irmãos até queriam matá-lo pela inveja que Jacó amava mais a José. O próprio Jacó teve ciúme de Esaú, porque Isaque amava mais o seu filho Esaú, porque ele era caçador. Então nós vemos que muitas vezes isso acontece dentro da família. E muitas vezes isso acontece dentro da igreja. E essa história aqui, tanto que quando João Batista estava preso e mandou 2 discípulos perguntarem: Jesus é realmente o prometido? Jesus faz o quê? O texto aqui nos revela. Ele, na mesma hora, curou muitas pessoas de muitas moléstias e disse para eles, versículo 22, ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o evangelho. Veja que quando Jesus fala os mortos são ressuscitados, isso nos traz uma informação. Jesus não ressuscitou apenas a menina, filha do Jairo, o filho da viúva de Naim e Lázaro. Existem outros mortos que foram ressuscitados, mas que não foram referidos nos evangelhos. Jesus fala, os mortos são ressuscitados. Então Jesus está falando a respeito de curas que aconteceram, de ressurreição, mas que os evangelistas não anotaram. Mas 3 desses milagres, e todos relatando que isso aconteceu de maneira bem clara e detalhada, é suficiente para nós entendermos que Jesus ressuscitou mortos. E ele fala no versículo 23, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tem muitas pessoas que começam a seguir a Jesus e depois dentro da igreja elas ficam escandalizadas por causa das coisas erradas que as pessoas que estão dentro da igreja fazem. Jesus está dizendo, feliz é aquele que não achar motivo de tropeço em Jesus. Foi Jesus que morreu na cruz por você. Foi Jesus que foi perfeito, curou todas as pessoas e ressuscitou mortos e que opera milagres e que responde às suas orações. Não é o pastor A, B ou C. Não é a irmã ou irmão do coral, do grupo, do jogral ou de qualquer outro lugar da igreja que deu salvação a você. Lembre-se que quando você entra na igreja, todas as pessoas que estão lá são imperfeitas. Todas. Eu sou imperfeito, você também é imperfeito. Todos nós temos os nossos defeitos. Quando nós entramos na igreja, nós entramos num pronto-socorro. Entramos num lugar onde as pessoas estão se esforçando para conseguirem herdar o reino de Deus. Cada pessoa está tendo seu contato com Deus. E dentro da igreja existem pessoas de vários níveis de espiritualidade. Pessoas que estão começando na fé. Pessoas que estão há muitos anos na fé, mas que, apesar dos muitos anos de igreja, ainda são como bebês espirituais, que não cresceram, porque não assumiram o compromisso de amadurecer. Então é natural que quando você entrar na igreja, você vai encontrar pessoas que bebem, que fumam, que fazem isso às escondidas,
que se prostituem, que adulteram. Você vai ver informações de pastores que às vezes desviam dinheiro. Você vai ver situações em que o pastor às vezes se envolve em adultério. Mas todas essas coisas não podem ser motivo de tropeço em Jesus. Porque mesmo que uma pessoa esteja em adultério, quando ela prega a palavra e diz: Jesus é o único que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Se você vier a Deus e recebê-lo como teu Senhor e Salvador, você vai recebê-lo no seu coração e você vai ser salvo, mesmo que ele esteja em adultério, tudo que ele disse é verdade. Então, se você seguir o que ele disse e você for até Jesus e você colocar a sua causa diante de Jesus, ele vai batizar você com o Espírito Santo e vai te dar a resposta e a solução. E você vai ter ouvido essa pregação de um lobo, de uma raposa. Mas Jesus usa os animais. No Evangelho de Números, no livro de Números. O Números é o terceiro livro do Antigo Testamento. Nós temos Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Aliás, Números é o quarto livro do Antigo Testamento. Faz parte do Pentateuco. São os primeiros 5 livros da Bíblia. Atribui-se a autoria a Moisés. Nós lemos ali no capítulo 19 que, salvo engano, no capítulo 19, que um homem chamado Balaão, ele foi comprado pelo rei Balaque para profetizar contra o povo de Israel. E ele albardou a sua jumenta e começou a ir para aquele lugar para amaldiçoar o povo de Israel. E ele não poderia ter ido. E a sua mula parou no meio do caminho. E ele começou a espancar a mula. E a mula disse para ele: por acaso, em todos esses anos que eu tenho sido a sua mula, eu te desobedeci? E ele respondeu para a mula: não. E aí ele disse: por acaso eu parei à toa? E a Bíblia conta que naquele momento Deus abriu os olhos espirituais e ele pôde ver que tinha um anjo no caminho que ia matá-lo, por ordem do Senhor. Porque ele não podia amaldiçoar Israel. Então Deus enviou um anjo com uma espada para que quando a mula passasse no caminho, ele fosse morto no caminho. E ele não viu, mas a mula parou para protegê-lo. E a mula falou com ele e Deus permitiu que essa experiência acontecesse para que ficasse relatado na Bíblia, para mostrar que Deus tem domínio sobre os animais, para mostrar que quando o homem é tolo, ele se coloca para desobedecer a Deus. Para mostrar também que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, sobre a vida de todas as pessoas, e que ele pode enviar o anjo para determinar a morte da pessoa. Mas naquele momento, ele entendeu que não era para ir até aquele lugar. Deus falou para ele assim: vai, mas você vai abençoar o meu povo e não vai amaldiçoar o meu povo. Depois, se você tiver curiosidade, leia no livro de Números essa passagem. Eu dei uma parada aqui para nós entrarmos em Números, capítulo 22. Eu falei que era Números 19 e eu falei errado, então estou aqui confirmando. Para você que quiser ler essa história, está aqui em Números, capítulo 22. Tendo partido os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. Moabe teve grande medo deste povo, porque era muito, e andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que, versículo 4, pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta multidão tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Balaque, filho de Zippor, naquele tempo era rei dos Moabitas. Enviou ele mensageiros a Balaão,
filho de Beor, e a Petor, que está junto ao rio Eufrates, na terra dos filhos do seu povo, aclamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, cobre a face da terra e está morando defronte de mim. Versículo 6: Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois é mais poderoso do que eu, para ver se o poderei ferir e lançar fora da terra, porque sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Veja que Balaque era rei dos Moabitas, o povo de Israel tinha saído do Egito, estava na frente de Moabe e ele ficou com medo de que os israelitas tomassem a terra de Moabe. Por isso que ele chamou o profeta Balaão, porque o profeta era aquele que quando profetizava acontecia. E ele disse: Vou chamar o Balaão para amaldiçoar Israel, para que eles sejam derrotados e eu não perca a minha terra. Versículo 7: Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas, levando consigo o preço dos encantamentos, e chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Então veja, eles tomaram dinheiro e levaram para o Balaão para comprá-lo. Versículo 8: Balaão lhes disse: Ficai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veio Deus a Balaão e disse: Quem são estes homens contigo? Versículo 10: Respondeu Balaão a Deus: Balaque, rei dos Moabitas, filho de Zippor, os enviou para que me dissessem. Versículo 11: Eis que o povo lhe saiu do Egito, cobre a face da terra, vem agora amaldiçoa-me, talvez eu possa combatê-lo e lançá-lo fora. Versículo 12: Então disse Deus a Balaão: Não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Levantou-se Balaão pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: Tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. Tendo-se levantado os príncipes dos Moabitas, foram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. De novo enviou Balaque príncipes em maior número e mais honrados do que os primeiros. Eu não vou ler aqui o restante da história, porque eu só queria confirmar para quem for ler essa história, que essa história está em Números capítulo 22. Leia o capítulo 22 e o capítulo 23 e você vai ver ali na frente que o Balaão, pelo preço que ele recebeu, mesmo Deus tendo falado para ele que não era para amaldiçoar o povo israelita, um pouco mais na frente, o Balaque insiste com ele, manda mais dinheiro e pelo dinheiro ele vai. E quando ele vai montado na jumenta, Deus coloca um anjo no caminho dele para matar Balaão pela desobediência. E aí a mula fala com ele a mula fala com ele. E ele conversa com a mula. Ele está tão atento no dinheiro que ele não fica impressionado da mula ter falado com ele. E isso acontece muito quando Deus fala para nós não fazermos uma coisa e nós queremos fazer a todo custo. E aí, mesmo que aconteçam coisas extraordinárias, como uma mula, uma jumenta falar com a gente, que é o que aconteceu com Balaão, quando a pessoa está focada em desobedecer, ela acaba desobedecendo. Vamos voltar aqui para o texto de Lucas, no capítulo 7. Melhor, eu vou ler aqui o versículo 18. Vamos encerrar aqui esse texto aqui, ó. Versículo 18 de Números 22. Respondeu Balaão aos oficiais de Balaque: Ainda que Balaque me desse a sua casa, cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandado do Senhor, meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que mais o Senhor me dirá. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: Se aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente o que eu te disser. Versículo 21. Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Versículo 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi. E o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Esse anjo do Senhor, muitas pessoas, teólogos, interpretam esse anjo do Senhor no Antigo Testamento como sendo Jesus. Porque o anjo do Senhor, quando você estuda o Antigo Testamento, ele sempre se mostra como alguém que tem autoridade sobre a vida e sobre a morte da pessoa.
Existem outros anjos referidos no Antigo Testamento. Mas, por exemplo, quando o anjo Miguel conversa com Daniel, lá o anjo que foi enviado para proteger Daniel, no capítulo 10 de Daniel, conversa com ele, eles não vêm com poderes sobrenaturais. Mas sempre que você vê esse texto, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, ele vem com grande autoridade e poder. Então nós vemos aqui, ó, o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta e 2 de seus servos com ele. Verso 23. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, parado no caminho. A jumenta viu o anjo do Senhor com a sua espada desembainhada na mão, pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo um muro de um e de outro lado. Veja que a jumenta desviou o caminho e no outro caminho tinha 2 muretas. O anjo do Senhor saiu de onde estava e foi para o meio da mureta. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, cozeu-se contra o muro. Veja, quando a jumenta viu que o anjo do Senhor estava no meio da mureta, ela colou no muro de um lado e ficou parada ali. E comprimiu contra este o pé de Balaão. Então veja, como Balaão estava montado na jumenta, a jumenta encostou na parede, o pé dele foi machucado. Por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita nem para a esquerda. Vendo a jumenta, o anjo do Senhor deixou-se cair debaixo de Balaão. Acendeu-se a ira de Balaão e espancou a jumenta com a vara. Veja que ela se abaixou de maneira rápida para que Balaão caísse. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? Respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim, tivera eu uma espada na mão e agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Por que já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho, para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Tornou o anjo do Senhor a Balaão: Vai-te com estes homens, mas somente aquilo que eu te disser, isso falarás. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque. Tendo Balaque ouvido que Balaão havia chegado, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está nos confins do Arnon e na fronteira extrema. Perguntou Balaque a Balaão: Porventura não enviei mensageiros a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante a ti. Acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Balaão foi com Balaque e chegaram a Quiriate-Uzote. Agora, nós vemos aqui nesse texto que Balaão estava disposto a desobedecer a Deus. Deus já tinha dito para ele que não era para ir. Aonde que está o pecado de Balaão aqui? Ele ficava recebendo a visita das pessoas, dos mensageiros de Balaque, e ficava conversando, negociando com eles. Quando Deus falou pela primeira vez para ele que não era para amaldiçoar o povo, ele já deveria ter cortado o relacionamento com Balaque. Veja que Deus provou Balaão. Deus falou: pode ir com eles. E Balaão foi, porque Balaão estava interessado no dinheiro. Por isso que Deus enviou o anjo do Senhor no caminho para matá-lo. Porque era uma provação para ver se Balaão seria fiel. Agora vamos voltar para o Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Voltando para Lucas capítulo 7, nós lemos essa história aqui do Balaão, porque para lembrar aqui
que até a mula Deus pode usar para falar conosco, para chamar a atenção de nós. Então, não fique escandalizado se um dia um pastor que está fazendo alguma coisa errada, você vir ele evangelizando alguém e a pessoa aceitando a Jesus. A pessoa vai olhar e vai dizer: esse daí não pode pregar. A palavra de Jesus, ela tem poder por si própria. Qualquer pessoa que pregue o reino de Deus e que traga uma pessoa para o reino de Deus, essa pessoa que está ouvindo a palavra e recebendo a palavra será salva. Então aqui nós vimos aqui no versículo 23: bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aí o versículo 24 agora: tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Versículo 25: que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que se vestem bem e vivem no luxo assistem nos palácios dos reis. Verso 26: sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. 27: este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Versículo 28: e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Versículo 29: todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. 30. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram, quanto a si mesmos, o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Então nós vemos aqui, do versículo 24 até o versículo 31, que Jesus, logo que os discípulos de João Batista foram embora, fala a respeito de João Batista, dizendo que ele era o profeta que estava prometido no livro do profeta Isaías. Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 40, no versículo 3, está escrito uma profecia de que antes que Jesus viesse, haveria um homem que viria antes dele, que seria o mensageiro de Jesus, que prepararia o caminho de Jesus. E Jesus aqui, no versículo 27, ele fala: João Batista, este é aquele de quem está escrito o livro de Isaías 43. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. João Batista veio antes de Jesus, foi no Rio Jordão, anunciou o batismo de arrependimento, estava batizando as pessoas para o arrependimento e ele mostrou quem era Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então João cumpriu o propósito para o qual ele veio. Ele era um profeta. O profeta é aquele que anuncia uma palavra que vem diretamente de Deus. Muitas pessoas pensam que profeta é apenas aquele que entrega a profecia. Aquele que fala, por exemplo, para uma pessoa. Ele recebe uma mensagem dizendo que Deus vai dar um carro, um casamento, uma porta de emprego para alguém. Muitas vezes Deus usa alguns profetas assim, dizendo: olha, eu estava ali, Deus me mostrou que você está desesperado, desesperada, buscando tal coisa e Deus vai te dar. Isso é um tipo de pessoa, tem algumas pessoas que pensam que profecia é isso. Mas quando eu leio a palavra de Deus e digo, por exemplo, Jesus voltará, quando eu digo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por meio de Jesus, quando eu digo essas coisas, eu estou sendo um profeta, porque estou anunciando a palavra de Deus que vai se cumprir e que corresponde à verdade. Então Jesus está dizendo, João Batista, ele era um profeta, e ele cumpriu o chamado dele, que era me preparar. Por isso que Jesus fala no 28, eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Porque foi João que disse que eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Jesus está dizendo assim, João, ele entre os que nasceram de mulher é o maior. Só que o mais importante do que ser grande na terra é você conseguir chegar no céu.
Mesmo que uma prostituta, um bandido, um ladrão, que no caso da terra seria discriminado, se ele aceita Jesus e ele consegue chegar até o céu, ele vai ser um dos menores no reino de Deus, porque na terra ele cometeu muitos pecados, mas o fato dele ter conseguido aceitar a Jesus e o fato dele conseguir chegar no reino de Deus faz com que a glória dele seja maior do que a glória de João. João era muito considerado pelas pessoas no tempo de Jesus, porque ele pregava o batismo de arrependimento. Veja que o versículo 29 fala que todo o povo que o ouviu, ou seja, que ouviu João Batista, e até os publicanos eram cobradores de impostos, e eram pessoas muitas vezes arrogantes. Até esses que eram os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Todos os que passavam e ouviam João se batizavam com ele. Então Jesus está dizendo, João é um homem que tem muito respeito do povo. Muitas pessoas reconheceram o ministério de João. Só que eu digo para vocês, mais importante do que ser grande na terra, do que ser reconhecido na terra, do que receber fama e reconhecimento, o mais importante é você conseguir chegar até o reino de Deus. Nem que você seja uma pessoa que fez muitas coisas erradas, se você se arrepender agora e tiver o seu nome escrito no livro da vida, você é maior do que o maior de todos os pregadores. Tem muitos pregadores na terra que são reconhecidos e famosos atualmente. Talvez você olhe para eles e pense, eu nunca vou ser igual a esse pregador aí. Mas não importa. Se você receber Jesus, você vai chegar no reino de Deus, e chegar no reino de Deus é mais importante do que conseguir toda a fama na terra. É isso que Jesus está dizendo. Ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Ou seja, no tempo dele, João era o maior de todos. Mas ele fala, aquele que conseguir chegar no reino de Deus, até aquele ladrão que se arrependeu na hora que estava sendo crucificado do lado de Jesus, quando ele subiu no reino de Deus, quando ele sobe no reino de Deus, lá no reino ele é maior do que João. Mas, o versículo 30, os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. Sempre que você estiver pregando a palavra de Deus e a verdade, vai ter os pastores antigos, vai haver os religiosos, aqueles que pensam que andam com Jesus, mas que na verdade são apenas frequentadores de igreja. Tem muitos pastores que estão mortos, que estão como os fariseus e os intérpretes da lei da época de Jesus. Ignore essas pessoas. Não importa o que os religiosos dizem. Eles não vão aceitar o teu ministério. Talvez você fez coisas erradas e muitas pessoas vão querer te condenar e dizer do teu passado. Mas Romanos 8, versículo 1 fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que já não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo a lei do Espírito. Se você aceitou a Jesus, não importa o que você fez no passado, Deus está com você agora. Aí vem o versículo 31 até o final, versículo 50, que eu vou deixar para fazer a leitura em uma segunda parte de Lucas 7. Por hoje, nós vamos ficar até aqui. Deus abençoe a todos. Amém.